Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre, e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com quem cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu que ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, eles tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Amém? Peça o Espírito Santo para falar contigo. Sim, Senhor, desejamos ouvir tua voz. Lemos tua palavra, continuaremos aqui refletindo sobre ela e desejamos que o teu Espírito Santo promova transformação dentro de nós, através da tua palavra, que ela possa, Senhor, crescer, que nosso coração seja como uma terra, uma boa terra, uma terra fecunda, no qual a tua palavra se instale, cresça e produza frutos. Pedimos isso por teu Espírito Santo. Tenha o controle aqui, Senhor, todo o tempo de nossos corações, inclusive, principalmente, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero compartilhar com vocês esse tema e falar com vocês aqui sobre a crucificação de Cristo, tecer algumas considerações aqui. Tem muita coisa para falar, não vou falar tudo. Quero compartilhar algumas coisas aqui que eu creio que vai ser edificante para todos nós aqui, como para mim está sendo edificante desde quando eu reflito ali na preparação do esboço, como aqui na igreja, quando ministro também, a palavra ela é
ela é edificante. Às vezes a gente apresenta algum ponto de vista novo, uma aplicação prática diferente, às vezes se repete alguma coisa que a gente já sabia, mas de uma forma ou de outra ela é saborosa, ela é edificante. Tem uma galinha caipira que minha mãe já preparou milhares de vezes e continua sendo saborosa milhares de vezes. E se eu comer ela amanhã, ela vai continuar sendo saborosa. Pelo menos a maioria das vezes é. Ela prepara ali, faz um pirão também, saboroso também. Então, às vezes é uma palavra que você já até conhece, mas é incrível como você consegue se alimentar novamente e ser novamente saboroso, né? Para o servo de Deus, ele consegue saborear a palavra sempre. E aí eu quero comentar sobre alguns personagens que estavam ali ao redor de Jesus, nesse contexto da crucificação dele. Nesse contexto da crucificação. Diferentes tipos de pessoas que assumiram diferentes tipos de postura ante a Jesus Cristo. Aqui nós temos uma diversidade de pessoas que fazem escolhas diferentes. Alguns escolhem sofrer, por exemplo, decidindo torcer para o Palmeiras, um time que já desceu para a segunda divisão, inclusive. Por outro lado, há outros que optaram por torcer pelo Flamengo, né? Uma torcida grande, forte, um time que nunca foi rebaixado e tal. Essa escolha, na verdade, até é de menos, querido. Às vezes o Flamengo dá tanta tristeza, dá um misto de alegria e tristeza. Mas eu quis contar aqui só para descontrair. Mas fazemos escolhas também em relação a Jesus Cristo, em relação à nossa fé, à nossa postura, nossas decisões. E as pessoas aqui ao redor da cruz, ao redor de Jesus também, viveram a vida, alguns acertaram em cheio, outros erraram em cheio. Há um pensamento que eu costumava trazer, que os discípulos abandonaram Jesus no momento que ele mais precisava e que ninguém ergueu a voz para defender Jesus Cristo no momento que ele tanto precisava. Aí eu me lembrei que teve um que defendeu Jesus, na verdade, que foi o bom ladrão, enquanto o outro bandido lá desdenhava de Jesus, ele falou: cara, vê aqui a situação que nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nenhum mal fez. Então não veja essa figura dessa pessoa que defende Jesus, mesmo nessa condição, assim. Então são muitas coisas interessantes. E o primeiro personagem que eu queria comentar aqui, na verdade, é de Pilatos. Esse governador romano, que tinha um poder muito grande em suas mãos, mas que na verdade não tinha tanto poder assim. E algumas pessoas pensam que tem poder e de repente descobrem que não tem tanto poder assim, quando chegam, por exemplo, em um momento crítico de sua vida. E há uma pessoa que eu conheço que trabalha numa clínica de velhinhos e tal, assim, num lar de idosos, e ela falando de uma pessoa, um desembargador aposentado do tribunal, um homem de muito conceito, mas que hoje está vivendo um momento de tanta fragilidade. E ela percebe quantas pessoas que o procuram lá ainda hoje, mas sempre querendo já uma fatia adiantada da herança. Aí talvez um homem que em um determinado momento detinha tanto poder, em determinado momento então ele percebe que esse poder talvez se esvaiu ou não era tanto poder assim. Às vezes nós pensamos que temos o poder da juventude, poder do dinheiro, poder do conhecimento que adquirimos, do network que nós adquirimos aí ao longo da nossa profissão, fomos desenvolvendo nossa profissão, criando rede de contatos, amigos. E Pilatos, de uma certa forma, ele começa a conversar com Jesus ali: você não sabia que eu tenho poder para te soltar e tal? Opa, Pilatos, calma aí, nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dada. E ao longo ali do diálogo com Jesus, de uma certa forma, ele percebe um pouco de sua fragilidade. E ele percebe que Jesus não era uma pessoa comum. Que Jesus não era alguém comum. E você percebe, inclusive,
Pilatos fazendo algumas coisas para tentar soltar Jesus. Desde as afirmações que não vê nele nenhuma conduta típica, antijurídica, ilícita, que justificasse uma condenação e tal. Depois tentando utilizar ali digamos, essa soltura dele, porquanto que era Páscoa, e Roma costumava soltar um dos prisioneiros na ocasião da Páscoa, e os judeus sempre, ali a comitiva, ali as pessoas que estavam ali ao redor, sempre refutando ali, resistindo a essas tentativas de Pilatos de soltar Jesus. Mas ele fez algo. Agora, de uma certa forma, ele era o governador, e ele poderia simplesmente assim, vou soltar ele mesmo. Você pode olhar por um prisma também macro, que ali era a vontade de Deus que acontecesse daquela maneira. Mas qual o paralelo que eu quero fazer com vocês? Porque em nosso relacionamento com Cristo, na nossa vida com Cristo, vai haver ocasiões onde nós vamos ser pressionados vou dizer assim, prender Jesus, fazer o mal para Jesus, dar as costas para Jesus. Haverão pressões desse tipo. E, de uma certa forma, você vai poder ceder a essas pressões e agir de forma errada, ou enfrentar essas pressões, e mesmo correndo risco, para você optar por ser fiel a Jesus Cristo. Quantas pessoas são simpatizantes da fé, talvez como Pilatos era simpatizante de Jesus Cristo, mas por causa das pressões dos contextos onde eles vivem, eles cedem a esse assédio do mundo e dão as costas para Jesus. Quando eu estudei o meu ensino médio, eu acho que 40% da minha turma, mais ou menos, era cristão, era crente mesmo, pessoal bem envolvido, era bem legal no meu ensino médio. Aí eu fui para a faculdade com meus 17 anos e caí numa turma de um monte de jovem onde ninguém era crente. Na verdade, tinha uma moça que era crente, que era a mais safadinha de todas que tinha lá na sala. E eu advirto vocês, não faltaram pressões, tanto quando eu estudei no CEUB, quanto o período na UNB, para que eu agisse de forma contrária à minha fé. Seja as pressões para que eu caísse na farra, sejam as pressões filosóficas dos filósofos, dos estudantes, do ceticismo e tudo mais. Mas, graças a Deus, pela misericórdia de Jesus Cristo, continuei firme até hoje. As pressões, seja de um lado ou de outro, não conseguiram me fazer me afastar da fé. Eu falo isso porque você vai se submeter a pressões também. Às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Às vezes você está inserido numa família onde em todas as festas que você vai, eles começam a criticar a você, criticar a sua fé, criticar aquilo que você faz. E é muito importante que nós tenhamos fortes convicções quanto à pessoa de Jesus Cristo. Você vê o próprio Jesus, isso é uma coisa que me chama a atenção nele, quando Jesus, apesar de preso, apesar de acorrentado diante de Pilatos, ele mostra absoluta segurança ali de quem ele é, ele sabia quem ele era. Jesus, em nenhum momento, ele se portou como um derrotado. Jesus é um vencedor, todo o tempo ele foi um vencedor, ele nunca se portou como um derrotado, ele sabia quem ele era e ele sabia qual era o resultado que ele estava preparado ali. Aquela cruz seria um sofrimento de cruz, mas haveria uma vitória muito grande subsequente também. Então é muito importante que você veja quem você é, que você se veja como o príncipe que você é, que você se enxergue como perdoado que você é, que você se enxergue como salvo que você é. Mas Pilatos, de uma certa forma, foi manipulado por uma multidão, preferiu agradar uma multidão. Me chama a atenção Mateus 27, 19, porque a esposa de Pilatos chega no ouvidinho dele e diz assim, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Já pensou?
Eu já estou julgando uma pessoa, estou achando que ele é inocente. Aparece a minha mulher dizendo que teve um sonho, pedindo para eu não entrar em treta com essa pessoa aí, porque ela havia sofrido em sonhos. Ele foi alertado. Ele foi alertado. Irmãos, e alertas não faltam para cada um de nós. Pedro, olha, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Esse foi o alerta de Pedro. Eu poderia falar com cada um também de ocasiões onde o Senhor te alertou, onde o Senhor colocou algo dentro de você, um incômodo, para que você agisse de determinada maneira, para que você se abstesse de agir. E é engraçado porque Deus, ele fala, e às vezes fala através de sonhos também. Os sonhos têm uma tendência, assim, tem um grupo que gosta muito de mistificar os sonhos. Às vezes Deus fala através de sonhos. O próprio José, esposo de Maria, várias ocasiões Deus falou com ele através de sonhos. Tem vezes que Deus fala através de sonho. Tem um sonho que minha mãe sonhou. Eu nunca fui muito assim sonhador de sonhos que se realizavam assim, não. Mas minha mãe já teve uns a mais que eu. E ela conta de uma ocasião em que teve um sonho que um anjo vinha, tinha um buquê de flores assim na igreja, ele pegava a flor e levava a flor para o céu. E aí, tipo assim, no dia seguinte, uma irmã da igreja falecia. O que ela entendia com isso, com esse sonho? Ela criou um vínculo aí, assim, disse que ela entendeu que era, a irmã da igreja estava subindo, né, para a glória. Isso é uma mensagem até para os familiares descansarem em Deus também. Na noite anterior ao falecimento da mãe do nenê, o neném teve um sonho também, que ela falava com ele, que agora estava indo para o céu, estava indo descansar na presença de Deus. Teve um irmão da nossa igreja uma vez, que ele foi na nossa igreja uma vez, e ele não conhecia Jesus, não conhecia a palavra. Hoje, inclusive, ele é pastor da Igreja Batista em Conceição do Jacuípe, salvo engano, lá na Bahia. E ele, quando participou do primeiro culto, ele foi para casa, ele falou: meu Deus, será que eu tenho que congregar nessa igreja Batista Sal da Terra? Aí ele foi dormir. E de noite teve um sonho que tinha um endemoniado caído, todo mundo tentava expulsar o demônio, não conseguia. Aí alguém falou: joga sal no demônio. Aí jogaram sal no cara e o demônio foi embora. Aí quando ele acordou, ele, sal da terra. E desde então, decidiu ficar na nossa igreja. Ele fez o curso de teologia, inclusive, lá no Seminário da Batista também, e é um pastor. Deus fala através de sonhos, Deus tem um jeito de falar, mas tem gente que pode ter 30 sonhos, queridos, que continua fazendo tudo errado. Tinha Pilatos, tinham também ali ao redor, naquele contexto, os fariseus, que eram pessoas religiosas, eram profundos conhecedores da lei, e eles conseguiam conhecer a lei e agir, fazer exatamente o contrário do que a lei ensinava. Apesar de conhecer a lei profundamente, foram as pessoas que mais estiveram distantes da palavra do Senhor, do propósito do Senhor, da vontade do Senhor. E, queridos, eu morro de medo, porque eu não quero me tornar um fariseu. E se tornar um fariseu é muito fácil. É muito fácil você se tornar um fariseu. E o pior é que o fariseu se torna fariseu, ele pensa que não é fariseu, ele pensa que ele está certo. Ele pensa que ele não está cego, ele pensa que vê, ele pensa que os fundamentos dele são corretos e está tudo errado, estão se distanciando. Sacrificando o cordeiro pascual no templo, quando o verdadeiro cordeiro está sendo sacrificado do lado de fora. Meu Deus, não deixa me tornar um fariseu. Uma pessoa capaz de ter hábitos religiosos, de ter roupas religiosas, uma pessoa capaz de ter linguajar religioso, usar clichês religiosos, pregar na igreja, inclusive liderar pessoas, e estar com um coração impuro, com um coração distante do Senhor, um coração cheio de ódio, um coração que não tem amor, um coração com falsidade. E Jesus falou assim: olha, hipócritas, falando para os fariseus, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo que este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
ensinando doutrinas que são preceitos de homens com um coração distante do Senhor. Repita assim comigo: Senhor Jesus, guarda o meu coração, que eu não me torne um fariseu, Senhor. Conserva o meu coração puro, conserva o meu coração cheio de amor, de simplicidade, humildade. Há um outro personagem que eu acho interessante também, é José de Arimateia. Temos algumas referências dele, que foi aquele que pegou o corpo de Jesus junto com Pilatos e cuidou ali dos preparativos póstumos ali, a preparação, embalsamamento, para que Jesus então fosse sepultado. Diz capítulo 15, versículo 43, chegou José de Arimateia, senador romano, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Marcos 15, 43. Interessante. Eu percebo que ele era um homem rico, um homem bem de situação, senador honrado. Hoje não é fácil se tornar um senador. Naquela época também não era fácil. E mesmo ele sendo um homem bem-sucedido, ele era uma pessoa que tinha um ardente desejo pela revelação do reino de Deus. Às vezes, assim, há uma série de versículos bíblicos que, por exemplo, meio que pegam pesado em relação aos ricos. O rico, ai de vós que fazem das riquezas, né, o seu consolo e tudo mais. Ou então, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E às vezes a gente não toma cuidado e a gente começa a pensar, não, rico e fé é uma coisa que não combina, que não tem como o rico ser bem-sucedido. E assim, então você não vai querer ser rico para você não perder a bênção de Deus. Não é bem assim. O rico, inclusive, pode fazer muita coisa pelo reino de Deus, pela sociedade, por muitas pessoas. E aqui nós vemos esse homem bem-sucedido e que tinha um desejo muito intenso no seu coração por uma sede de Deus. Enquanto há pessoas que são pobres, miseráveis, de maré de si, e não têm desejo nenhum pela presença do Senhor. O que acontece? Ele ousadamente foi a Pilatos, a Bíblia diz, Marcos capítulo 15, pediu o corpo de Jesus, implicando até um risco de vida para ele, ou de morte. O cara acabou de ser condenado, né? Como se fosse uma pessoa facciosa que se intitulava rei e tudo mais. Se ele fosse lá, ele podia ser reputado como cúmplice também. Mas ele arriscou, ele teve ousadia. Queridos, tem pessoas que têm ousadia para tantas coisas, mas não têm ousadia para o reino de Deus. Às vezes eu comento que tem jovem que morre de medo de pegar no microfone para pregar, mas tem coragem de pegar um 38 e fazer um assalto. Para fazer um assalto, queridos, precisa ter ousadia. É ou não é, Felipe? E o que acontece? Não que o Felipe tenha feito um assalto, mas ele deve concordar comigo que deve ter ousadia. E é engraçado, porque às vezes um jovem tem capacidade de comprar arma cara, que vem de longe, capacidade de comprar 50, 100 mil reais de droga, de gerir uma boca de fumo, com receitas, com despesas, com pagamento, com folha de pagamento de pessoal e tudo mais. Tem todo um RH ali para pagar todo mundo, os fornecedores, credores. E tipo assim, para fazer isso ele tem capacidade, mas para o reino de Deus ele não tem capacidade nenhuma, né? Para o diabo serve, mas para Deus não serve. Assim não, queridos. Vocês têm muito o que serem usados por Deus. Não tenha dúvida disso. Agora falta essa ousadia, sabia? Falta essa ousadia. Houve uma ocasião onde eu estava com um juiz, um promotor de justiça, salvo engano, e 2 oficiais de justiça. Numa mesa nós estávamos almoçando e ali eu estava compartilhando de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, dá-me ousadia para compartilhar de Jesus, como noutra ocasião onde eu compartilhei com o ministro do STJ, e dá-me ousadia para compartilhar de Jesus com o mendigo no meio da rua. Eu me lembro aqui nesse lugar que era muito perigoso aqui há 17 anos atrás, 18. Hoje não é perigoso aqui não, hoje aqui está um céu. Mas eu pegava o meu violão com o Luciano e a gente saía para fazer
culto ao ar livre, assim, espontâneo. Eu saía, eu me lembro que no final das 55 aqui, não sei quantos que lembram, tinha uma boca de fumo ali, eram uns 20 mendigos drogados que ficavam ali, queridos. E eu chegava lá com o violão, a gente cantava 2, 3, 4 hinos, todo mundo reunido, e tinha uns bebês que vinham me abraçar, eu abraçava eles também, cantava e pregava, e teve uns que morreram, e teve outros que morreram também, mas teve uns que foram salvos aí nesse meio do caminho também. Mas assim, na minha ousadia, Senhor, porque às vezes a gente perde por causa da ousadia. Nós vemos ousadia sendo uma característica, uma referência aqui, dada a José de Arimateia. Olha o que a Bíblia fala mais dele, Lucas 23, 50 a 53. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, a cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Vemos aqui alguém que não se calou. E ele, inclusive, se expôs. Ele correu um risco. Peço aos irmãos sempre que nós tenhamos a direção do Espírito Santo e sobriedade, que tenhamos bom senso. Porque quando eu falo para nós termos ousadia, de uma certa forma se expormos, não é para a gente sair feito doido aí, batendo, sei lá, os pratos aí para a gente dizer, aceita Jesus agora, senão você vai para o inferno, seus vagabundos, não sei o quê, você tem que entregar a vida para Jesus e tal. Precisamos de moderação, de sobriedade, termos ousadia, termos uma iniciativa sóbria para aproveitarmos a oportunidade, sabendo também, queridos, que extremismo religioso, mesmo extremismo evangélico, no meu ponto de vista, tem muito mais prejudicado, impedido o crescimento do reino de Deus do que propriamente acrescentado. A Bíblia diz ainda que ele estava acompanhado, João 19, 39 a 40, diz assim, ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Eles cuidaram do corpo de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estivesse pertinho ali, você fosse amigo de José de Arimateia, você cuidaria do corpo de Jesus também? Você teria essa coragem, teria essa ousadia de... Porque cuidar de um morto é algo muito chocante também, algo muito impactante. Eu poderia até dar exemplo aqui de pessoas da minha família que cuidaram de sepultamento de pessoas assim. Mas aqui, imagine eles, queridos, limpando o corpo de Jesus, tirando as manchas de sangue, cuidando, lavando o cabelo ali do corpo de Jesus. Que coisa, que experiência ímpar. Experiência que só teve quem teve essa ousadia. Existem experiências ímpares que só tem quem tem ousadia. Quem não tem ousadia não vai viver. O chamado de Nicodemos, cuidar do corpo de Cristo. E eu fico imaginando se esse também não é o meu cuidado, o meu chamado, cuidar do corpo de Cristo. E se nós, igreja, não somos o corpo de Cristo, não devo eu cuidar de vocês também? Não devemos nós cuidar uns dos outros, ainda que esteja sujo de sangue, com feridas, com aparência desfigurada, né, sem nojo, cuidarmos do corpo de Cristo, darmos o nosso melhor, inclusive gastando nisso. Deixa eu ver aqui até onde eu consigo ir dentro do tempo que eu tenho disponível aqui, queridos. Nos 5 minutinhos aqui eu quero trazer algumas considerações ainda. A Bíblia fala dos soldados extremamente blasfemos, que humilharam Jesus de uma forma terrível, porque batiam em Jesus, davam tapas, socos em Jesus. Soco às vezes é uma palavra assim até mais suave, davam porrada em Jesus, né?
esmurravam Jesus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não aguento ver cena de pancadaria. Tem gente que consegue assistir o UFC lá, tá um arrancando lá o lado do outro, caindo do supercílio. Hoje tá bom, hoje eu não sei se eu sou meio molengão, às vezes o pessoal manda uns vídeos aí, na hora que eu vejo que a pessoa machucada, se machucando, batendo, eu não vejo. Nem adianta mandar para mim, manda para mim não. Mas você tem que ver a realidade. Não, querido, sei, tá. Os soldados estavam agredindo Jesus, estavam cuspindo em Jesus e coroaram Jesus com coroa de espinhos. Mas eu acho interessante em Marcos capítulo 15, versículo 39, que diz: e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mesmo esse blasfemo, essa pessoa da pior estirpe, essa pessoa mais da boca suja, ela pode ter um encontro íntimo com Cristo.